Bom dia, pessoal! E logo de início, tia Grace tem esse objeto aqui para mostrar para vocês. A nossa segunda aula de hoje é a aula de geografia. E hoje vamos falar um pouco sobre o trânsito. Quem já viu esse objeto aqui no trânsito? Quem já viu algum trânsito? E quem já viu esse objeto? Quem sabe me dizer o que significa isso aqui? Isso, um semáforo, isso mesmo. Para que o semáforo serve? Qual a utilidade dele? E quais os significados de cada corzinha dessa? É o que nós vamos ver agora na nossa aula de geografia, o trânsito. O trânsito é o movimento de pessoas e veículos em uma determinada área, em geral, uma rua. No trânsito, as pessoas podem ser condutoras, passageiras ou pedestres. As pessoas que conduzem os meios de transporte pelas vias são condutoras. Então, quem está dirigindo o carro são os condutores. Aquelas que estão sendo conduzidas pelos meios de transporte são chamados de passageiros. Então, aquelas que andam no carro são os passageiros. Ao se locomover de um lugar para o outro andando, ou seja, utilizando apenas os próprios pés, as pessoas são chamadas de pedestres. Então, aquelas pessoas que só andam pelo meio da rua são chamadas de pedestres. E assim, com os veículos, para sua segurança, deve obedecer algumas regras para trafegar nas vias. A. Estar atento ao apito do guarda de trânsito. B. Saber ler o semáforo de veículos de pedestres. C. Atravessar na faixa de segurança. Essas são as regras que nós, pedestres, condutores e passageiros, temos que seguir. Existem normas para se transitar com segurança. Grande parte dessas normas está no Código de Trânsito Brasileiro, que diz como pedestres, condutores, motoristas, motociclistas e ciclistas, entre outros. E agente de trânsito deve se comportar no trânsito. Por isso, foram criados os sinais de trânsito, que classificam em verticais, que são as placas, horizontais, faixas de indicação pintadas nas vias, sonoras, apitos dos agentes de trânsito, luminosos, semáforos, dispositivos auxiliares, cones, cavaletes, entre outros, e gestuais, gestos dos agentes de trânsito ou condutores. Virando a página. Agora vamos conhecer cada tipo de placa e a sua cor. Há 3 tipos de placa. O primeiro tipo são as placas de regulamentação, as placas vermelhas. Então, toda placa vermelha vai ser uma placa de regulamentação. Primeira, aquela que tem o número 80. Vão me acompanhando aí, tá certo? Velocidade máxima permitida, aquela que tem o número 80. Então, onde você vê essa placa com o número 80, é velocidade máxima permitida. Aquela que tiver uma setinha, sentido de circulação de via ou pista. Aqui a setinha estiver apontada para baixo, passagem obrigatória. Aqui a setinha estiver apontada para frente, siga em frente. Aquela que é vermelha e tem o nome pare escrito, parada obrigatória. E aquela que tem uma pirâmide para baixo, dê a preferência. Agora vamos ver as placas amarelas, placas de advertência. Primeira, saliência ou lombada. Segunda, área de desmoronamento. Terceira, mão dupla adiante. Quarta, pista sinuosa à esquerda. Quinta, curva acentuada à esquerda. E sexta, passagem sinalizada de pedestre, que é onde tem a faixa de pedestre. Essas são as placas amarelas que eu estou falando. Curva acentuada à direita. E por último, pista irregular, que tem aquelas lombadinhas, ok? Por último, vamos ver agora placas educativas.
ativas. As placas verdes. Primeiro, use o cinto de segurança. Segundo, obedeça a sinalização. Terceiro, só ultrapasse com segurança. Quarto, verifique os freios. E quinto, pare fora da pista. Pare fora da pista. Agora, vamos ver um pouquinho dos semáforos. Há dois tipos de semáforos, para pedestres e para os veículos. Os semáforos para os pedestres ficam localizados nos postes, próximo às faixas de segurança, e mostra duas cores, que é esse daqui, ó. Ele só tem duas cores, a vermelha e a verde, e são dois bonequinhos, um parado e outro andando. O parado é o vermelho e o andando é o verde. Vermelho indica perigo, pare, e amarelo indica pode passar. Os pedestres devem atravessar sempre na faixa de segurança para evitar acidentes. Então, nós que estamos andando com os nossos pés no meio da rua, quando formos passar no trânsito, temos que passar em cima da faixa de pedestres. Agora, a gente vai ver os semáforos dos veículos, que é esse que tia Grace preparou para vocês. Primeira cor, vermelha. A cor vermelha indica o quê? Pare. Isso mesmo. Vermelho indica perigo. Pare. A amarela indica o quê? A amarela indica atenção. Prestar atenção. E a verde indica pode passar. Siga. Quando você estiver na rua ou em cidades grandes, principalmente, que você vê o semáforo na pista com essas três cores, é o semáforo do carro. Então, quando tiver vermelho, o carro tá parado. Quando tiver amarelo, é para quem está dirigindo prestar atenção. E quando tiver verde, é que o carro pode passar. O nosso é aquele do pedestre, que tem os dois bonequinhos. Quando tiver vermelho, é para a gente esperar. E quando tiver verde, é para a gente seguir. Tá certo, pessoal? Existem também os semáforos sonoros, destinados a auxiliar as pessoas com deficiência visual, aquelas pessoas que não enxergam, a atravessar, pois apitam de formas diferentes, indicando quando o sinal está livre ou fechado para os pedestres. Os semáforos devem sempre ser instalados em locais bem visíveis, para que todos os vejam. Quando há qualquer problema com o semáforo, o guarda de trânsito deve organizar o tráfego usando o apito. Esse profissional ajuda também na travessia dos pedestres, quando o movimento de veículos é grande. É importante sempre